pessoal, e sejam bem-vindos à palestra da NG Expertise, aqui no evento Seguros na Prática. Eu sou a Carolina Novaes, fundadora da empresa, e vou ser a sua palestrante aqui hoje. O tema da palestra é sobre como fidelizar, aumentar sua comissão e utilizar o seguro D&O como ferramenta de retenção de clientes. E eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação para servir como base aí para a nossa palestra, tá? Então, vamos lá. Um segundo. Essa é a introdução dos temas que a gente vai estar conversando hoje aqui. Vou explicar brevemente quem somos, né, o que a NG Expertise oferece para o mercado segurador, explicar um pouco sobre o que motivou o convite, né, dessa palestra, entrar um pouco no mérito do que é efetivamente o seguro D&O, então vai ter um pouco aí de parte teórica, né? Mas lembrando que o objetivo aqui, até por conta do próprio tema do evento, é que vocês, logicamente, possam absorver toda essa questão técnica, né? Para que possam efetivamente partir para a prospecção e administração desse tipo de apólice. Então, a ideia é aumentar mesmo as oportunidades, né? A partir dessa divulgação de conhecimento. Então, vamos lá. Quem somos, né? O que é a NG Expertise e o que ela oferece? A gente oferece serviços de especialização em linhas financeiras, então são cursos, treinamentos, consultoria, né? E acompanhamento de demandas, dependendo da necessidade do cliente, lógico, né? Então, por exemplo, quem já tem uma estrutura, geralmente a gente oferece só o treinamento para capacitação de algum funcionário interno ou algo do gênero, e para quem não tem essa estrutura, ou enfim, não tem interesse em desenvolver essa estrutura, a gente oferece também todo o auxílio técnico, né, de acompanhamento aí do dia a dia de demandas de linhas financeiras. Então, o tema aqui hoje é sobre seguro D&O, né, claro, mas a gente vai, enfim, a NG, na verdade, oferece seguros e treinamentos, né, desses ramos de linhas financeiras. Então, D&O, E&O, seguro garantia, cyber, seguro ambiental, seguro de crédito, enfim, depois eu vou deixar aqui disponível o link do meu site, as redes sociais, para vocês poderem dar uma olhada. E o objetivo do projeto é justamente democratizar o acesso a esse expertise e aumentar e auxiliar, né, as oportunidades de cross-sell e prospecção nesse ramo. Então, de fato, é um know-how que fica muito restrito, né, às grandes corretoras, e o objetivo aqui do projeto é democratizar, né, o acesso a esse expertise para que todas as corretoras e todos os profissionais do mercado segurador, de fato, possam explorar essas oportunidades, tá? Então, eu sou a Carolina Novaes, eu sou especialista em linhas financeiras, fundadora da NG, tenho experiência de 12 anos já no mercado segurador, atuei em posições gerenciais estratégicas aí nas maiores corretoras do mercado, já fui gerente comercial, técnica, enfim. Então, tenho bastante experiência no ramo e vou ser, então, a sua tutora aqui, digamos, nesse tema da palestra. Então, vamos lá. O que motivou o convite aqui hoje, né? Como eu comecei comentando, a ideia é fazer uma apresentação teórica do produto, mas também dar dicas, insights, para que vocês possam partir para a prática de divulgação e comercialização desse tipo de produto, tá? Então, a ideia é que vocês entendam como esse seguro D&O, pode objetivamente aumentar o seu faturamento e se tornar uma importante ferramenta aí de retenção para a sua corretora, para o seu negócio. Então, começando um pouco sobre o apelo comercial e estratégico do produto, né? O mercado de D&O, segundo dados de diversas fontes, enfim, SUSEP, etc., cresceu 94% nos últimos anos. Então, eu sempre brinco, né, com os meus clientes que as chances são que, se você não oferecer esse tipo de solução, algum outro corretor provavelmente irá. O nível de comissão desse mercado é ótimo, ainda é um ramo pouco explorado, como eu comentei,
E, estrategicamente, ele tem um apelo muito interessante nesse momento de crise, né, econômica e política que a gente está passando. Então, ele oferece uma proteção ao CPF, né, o segurado aqui é a pessoa física, né, os gestores da companhia. Ao mesmo tempo, ele tem uma conotação de interesse da companhia, porque no final das contas, em uma eventual reclamação, né, o seguro serve como uma proteção ao fluxo de caixa da própria companhia. E ainda sobre a estratégia do produto, por ser um seguro que blinda, né, e tem o conceito de segurado os gestores da companhia, é um seguro que naturalmente no discurso de venda, de administração e etc., te dá acesso aos tomadores de decisão dos seus clientes. Então, gerentes, conselheiros, diretores e por aí vai, né? Tendo em vista que eles são os beneficiários e principais interessados nesse tipo de cobertura. Então, frisando um pouco mais, existe essa ótica do cliente, né, que é o apelo de que o seguro D&O cobre os diretores e administradores e, ao mesmo tempo, protege o fluxo de caixa da companhia, e a ótica do corretor é que ele tem esse seguro, né, tem grande apelo comercial, abre muita possibilidade de cross-sell, de aumento de receita, acesso à diretoria dos clientes, enfim, acaba virando uma nova frente de prospecção mesmo para a sua corretora e negócio. Então, agora a gente vai entrar um pouco no conceito teórico do produto, né, para que vocês saibam e entendam um pouco mais do que é o seguro D&O e possam efetivamente utilizar esse novo expertise aí no dia a dia da sua operação. Esses aqui são os temas que a gente vai dar um overview. Então, vamos entrar um pouco no mérito de legislação, até para embasar um pouco a importância do seguro, né? Vamos falar um pouco sobre a estrutura da pólice, quais são as coberturas e exclusões. Comentar um pouco sobre os prazos da pólice, que são super importantes. E, como eu comentei, né, claro, dicas de prospecção e administração do D&O mais mão na massa, né? Algumas curiosidades sobre o produto, enfim, só para finalizar aí com algumas curiosidades. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre a legislação, tá? Eu não sou advogada, começo dizendo isso, mas é importante a gente comentar aqui que a legislação brasileira especificamente é muito, digamos, tem diversos artigos que garantem a responsabilização direta do administrador decorrente, né, de atos de gestão durante o dia a dia da companhia. Então, em todo o mundo, na verdade, esse seguro já é bem divulgado, começou nos Estados Unidos e etc. Então, se não em todo o mundo, a maioria dos países já possuem em sua legislação artigos de responsabilização direta do administrador. Mas aqui no Brasil, a gente tem alguns a mais, né, digamos, complementares, que enfim, expõe ainda mais os administradores brasileiros. Então, a questão da desconsideração da personalidade jurídica, a questão da penhora online, a questão de que o próprio Código Tributário Nacional permite que as dívidas, né, de tributos sejam cobradas do administrador. Então, enfim, as questões ambientais também, por serem crime, precisam necessariamente ter o envolvimento da figura de uma pessoa física, né? Então, esses são alguns apenas dos artigos que a nossa legislação tem em complemento, né, ao que, enfim, o mundo inteiro, na verdade, já tem disposição. Então, especificamente para os gestores brasileiros, o seguro D&O é especificamente mais importante. Então, vamos lá. Essa é a estrutura do seguro. O tipo de apólice é uma apólice à base de reclamação com notificação, o que significa dizer que apenas as reclamações, né, que forem notificadas ao longo da vigência da apólice é que estarão efetivamente resguardadas, e o que significa dizer também que o que vale para efetiva cobertura, né, é quando surge a reclamação. Então, o que significa dizer que, independente de quando ocorreu o fato gerador,
A apólice que estiver vigente na época em que surgir a reclamação é que arcará com os custos de defesa, acordos, enfim, eventuais indenizações, tá? Então, digamos que, vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais claro, você fez, enfim, teve que demitir alguns funcionários em determinado momento, no ano passado, e que isso, 2 anos depois, digamos, virou uma reclamação, uma ação coletiva, que, enfim, envolveu não apenas a empresa, mas também os administradores. E aí, então, a apólice que cobriria esse tipo de sinistro seria a que estivesse vigente na época em que surgiu a reclamação, tá? Quem é o tomador, né? Então, é a empresa contratante, quem contrata efetivamente o seguro é a empresa, é o CNPJ, e é um conceito que é extensivo às empresas controladas. Então, um seguro que ele é contratado no que a gente chama de top-down, né? Você geralmente contrata através da holding e ele é extensivo às demais controladas. E o segurado é qualquer pessoa física com função presente, passada ou futura de cargo de gestão. Então, se você já saiu, né, da companhia, poxa, agora, enfim, diretor de uma companhia, e aí, justamente por conta dos prazos prescricionais da empresa, isso pode demorar para surgir. Será que eu fico exposto? Não, não fica, porque desde que a empresa mantenha vigente a sua policy de D&O, isso inclusive pode ser um acordo entre as partes, né, no momento da saída desse diretor, a policy ela cobre também ex-diretores, enfim, e inclusive futuros contratados, tá? Então, uma das características dessa policy, pegando esse gancho, é que ela é uma policy não nominal. Então, a definição de segurado geralmente é por cargos. Antigamente até se faziam apólices nominais, mas sendo muito sincera, o dia a dia fica um pouco complicado, porque você imagina você ter que fazer endosso na apólice a cada nova, enfim, eleição de diretoria, entendeu? Então, sinceramente, essa questão da apólice não ser nominal é mais legal ainda. E o limite da apólice ele é anual e compartilhado entre todos os segurados, tá? Então, significa dizer que se a empresa contrata, digamos, 10 milhões de limite nessa apólice anual, ela tem 10 milhões de limite para utilizar durante um ano para todos os segurados, todos os diretores da empresa, enfim. E talvez o conceito mais interessante, mais importante dessa apólice seja o conceito all risks. O que significa isso? Significa que tudo que não estiver excluído é passível de cobertura, tá? A gente vai explicar um pouco melhor isso aqui mais à frente, mas tenha em mente que esse é o conceito da apólice. A vigência é anual e renovável, como qualquer apólice de responsabilidade civil, e o âmbito de cobertura dessa apólice é mundial. Então, isso significa que reclamações originadas em qualquer lugar do mundo estarão cobertas. A retroatividade é ilimitada para fatos desconhecidos, então, sendo uma apólice à base de reclamação, qualquer reclamação que surja, né, enquanto a apólice estiver vigente e que não seja conhecida, estará coberta. Em contrapartida, lógico, se já existe algum processo contra algum administrador em andamento, esse tipo de processo não teria cobertura no seguro. Quais são as coberturas básicas desse tipo de apólice, né? O objetivo do seguro, ele é uma apólice, como a gente comentou, de responsabilidade civil. Então, ele visa amparar, né, qualquer reclamação que surja contra os administradores decorrente de seus atos de gestão na companhia contratante, né, e suas controladas. Então, há 3 formas básicas de indenização nesse tipo de apólice, podendo ser a cobertura A, que é a indenização direta ao administrador. Então, digamos que em uma eventual reclamação, esse próprio diretor assuma a responsabilidade e a contratação do escritório de advocacia, né? E nesse cenário ele pode inclusive negociar que a seguradora realize o pagamento direto ao escritório externo. Uma segunda forma de indenização desse tipo de apólice é a cobertura B, que significa reembolso ao tomador, e na verdade é até a mais utilizada. O que acontece na prática é que, sendo o diretor ainda do quadro, né, de funcionários da companhia,
a empresa geralmente assume a contratação, enfim, desses escritórios de advocacia em uma eventual reclamação e depois ela tem direito a reembolso através dessa cobertura do seguro. E a cobertura C, que na verdade só se aplica a empresas de capital aberto, né? Então, listadas na Bovespa, enfim, Nova York, listas de Nova York, etc., que são reclamações de valores mobiliários, né? Então, reclamações de acionistas, da CVM, da SEC, essa é uma cobertura super importante para empresas que sejam listadas, né? E, aliás, ela é a única que inclui no conceito de segurado, né? É feito um endosso para que esteja amparada também a própria empresa, o CNPJ. Então, assim, quando a empresa é de capital aberto, no D&O, essa cobertura C cobre também reclamações decorrentes de valores imobiliários contra o CNPJ. E, de maneira geral, estão cobertos todos os custos de defesa, honorários advocatícios, acordos e indenizações desse tipo de reclamação. Agora a gente vai falar um pouco sobre as extensões de cobertura, que nada mais são do que maneiras de exemplificar o tipo de sinistro que a gente vê no mercado, do que propriamente dito, enfim, apenas o que está coberto, né? Porque, como eu comentei, tudo que não estiver excluído estará coberto. Então, vamos lá para alguns exemplos do que geralmente a gente vê aí de sinistro no mercado. A cobertura de penhora online, que, como eu comentei, é para blindar justamente aquela exposição dos executivos brasileiros, né? Então, na prática, o que acontece no Brasil é que os juízes têm um artifício, né, de bloquear os bens do administrador. Então, a partir do momento em que ele tem as contas bancárias bloqueadas, ele não pode mais realizar pagamento de contas, enfim. E aí, o seguro de D&O justamente cobre esse tipo de situação. Como é que funciona essa cobertura? Na prática, a seguradora ela vai indenizar mensalmente um valor médio aí do holerite mensal desse administrador, seja em conta de terceiro, enfim, cheque nominal, existem algumas formas previstas aí na pólice, para que esse administrador possa seguir com seus custos de subsistência, né, enquanto ele tem os seus bens bloqueados pela justiça. E aí, lembrando também que, logicamente, em paralelo, o seguro de D&O vai estar cobrindo e dando todo o auxílio para que ele possa contratar os melhores advogados e, enfim, desenrolar essa situação o quanto antes. A cobertura de despesas de publicidade é uma verba que a seguradora geralmente disponibiliza para assessoria de imprensa. Então, digamos que aconteceu um acidente ambiental com o cliente e isso saiu na mídia e ele precisa se retratar de alguma forma, né? Então, ele teria acesso a essa verba para justamente poder contratar uma empresa especializada para mitigar, digamos, esse eventual dano à reputação desse executivo. Danos ambientais, essa extensão é super importante. Qualquer reclamação, né, processo judicial de danos ambientais é crime, então precisa necessariamente ter a figura de um administrador, um CPF envolvido, alguém que, enfim, em uma eventualidade vai literalmente para a cadeia. Então, é muito importante ter essa extensão na apólice, principalmente para empresas, claro, que tenham uma exposição mais óbvia nesse sentido, né? Mas para qualquer empresa hoje em dia, principalmente porque essa questão de ambiental, sustentabilidade está super em voga, é importante contratar essa extensão. Multas e penalidades, o seguro também dá esse tipo de cobertura, né? Geralmente com um sublimite, mas ele também oferece. Tomador versus segurado, então isso aqui é interessante, é quando a empresa processa o diretor, né? A gente tem alguns casos famosos aí no mercado, o caso, por exemplo, da Sadia Perdigão, que foi a empresa que processou o diretor financeiro por uma tomada de, enfim, decisão que acabou gerando prejuízo, né, para a companhia, e nesse caso, por exemplo, ele teve acesso a todo o auxílio e cobertura do seguro de D&O. Então, esse é só um exemplo. Segurado versus segurado, então, às vezes, um diretor processando o outro, né? Esse tipo de situação também está coberto.
Reclamações já conhecidas contra a pessoa jurídica. Essa é uma cobertura super importante, porque naturalmente algo que já esteja, né, enfim, acontecendo há muito tempo contra a empresa tem maior probabilidade de recair sobre o administrador ou de haver o envolvimento dele, nem que seja no polo passivo do processo. Então, essa é uma extensão também que sempre tem que ficar de olho para ter contratada. Reclamações tributárias, muito importante, principalmente pelos valores que envolvem, né, esse tipo de reclamação. E como a gente mostrou lá no início, existe artigo específico na nossa legislação para que tais dívidas sejam diretamente cobradas do administrador. Então, essa é mais uma extensão super importante. Essas aqui são só algumas das extensões, né? Mas mais importante do que isso são as exclusões, que, como eu comentei, tudo que não estiver excluído vai estar coberto. Então, quais são as exclusões desse tipo de seguro? Atos dolosos, e aí cabe aqui mencionar que não é papel da seguradora, né, dizer o que é ato doloso ou não, isso aqui é um conceito jurídico, então a seguradora ela vai indenizar todos os custos de defesa, adiantar e, enfim, realizar os acordos necessários, a menos que transite em julgado e efetivamente fique decidido que foi ato doloso. Nesse tipo de situação, a seguradora ela tem o direito de reaver os valores, né, que foram adiantados nesse caso. Reclamações já conhecidas, claro, então a partir do momento em que você contrata a apólice, já tiver algum processo em andamento contra os administradores, esse tipo de processo logicamente não estará amparado, né, no seguro. Atos lesivos contra a administração pública e privada. Isso aqui é um jeito bonito, digamos, de excluir corrupção. Era uma exclusão que não existia antes no mercado, mas que, com toda essa confusão, pós-Lava Jato e etc., as seguradoras, hoje em dia, praticamente todas colocam essa exclusão. Ah, Carol, mas o meu cliente, poxa, é uma construtora, ele pode eventualmente receber esse tipo de reclamação, não significa que ele tenha cometido, né, enfim, algo do gênero. Essa é uma dúvida que sempre surge. Então, a maneira que o mercado encontrou de fugir dessa situação é oferecer a cobertura, mas pós-julgado inocente. Então, diferente de todas as outras coberturas desse tipo de seguro, nessa hipótese da reclamação ser relacionada à corrupção, o segurado ele tem sim, na verdade, o direito à cobertura, mas apenas depois de ser julgado inocente, tá? Enriquecimento ilícito, é claro, não tem cobertura. Recuperação judicial, falência e insolvência, depende do caso. Não é em qualquer apólice que esse tipo de situação está excluída, mas pode estar. Oferta pública de valores imobiliários. Então, quando a empresa faz um IPO, né, abre capital, e não é o tipo de situação que está automaticamente coberto na apólice, mas pode ser incluído via endosso e via aquela cobertura C que a gente explicou lá no começo. O runoff, que na verdade é um conceito que eu vou explicar agora, mas que não é uma exclusão, na verdade é um gatilho de interrupção da cobertura, eu vou explicar aqui mais para frente. E mais importante, o que não estiver excluído estará coberto. Volto a bater nessa tecla porque o DNO tem um conceito all risks. E ainda coloquei aqui uma observação sobre demais exclusões dependendo do caso, porque realmente, enfim, né, digamos que já é um cliente que estava envolvido na Lava Jato ou algo do gênero. Nesse tipo de situação, pode ser que a seguradora queira excluir alguma reclamação específica, algum conceito específico. Então, vale a pena também, no momento da cotação, ficar de olho se não tem nada a mais aí para deixar bem claro para o seu cliente. Então, falando um pouco agora sobre os prazos da apólice de D&O, que é um conceito super importante. A retroatividade, como a gente já comentou, é ilimitada para fatos desconhecidos pelo segurado. O que significa isso? Significa que, se ele contratou a apólice hoje, surgiu amanhã uma reclamação contra um administrador de, por exemplo, um fato gerador, né, uma ocorrência, um acidente de 2, 3 anos atrás, não tem problema, vai estar coberto. Porque o que conta para o D&O é quando surgiu a reclamação, tá? Então, é isso que significa retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos. A vigência da apólice, como qualquer outra apólice de responsabilidade civil, ela é anual e renovável. E
é lógico que a empresa deve sempre manter esse tipo de apólice vigente, né? Mas na hipótese de não renovação ou de ocorrência do runoff, que eu vou explicar mais à frente, as apólices de D&O entram automaticamente no que a gente chama de prazo complementar. O que é isso? O que é esse prazo complementar? É um prazo adicional oferecido pela seguradora de geralmente 3 anos, para que ainda se possa apresentar reclamações do período em que você tinha a pólice contratada ou para trás, já que a retroatividade é ilimitada. Então, digamos que ou você não renova a pólice hoje, ou, enfim, a empresa acaba passando por alguma situação de runoff. Isso significa dizer que automaticamente você ainda tem a empresa, né, e os segurados, os diretores, ainda têm direito a mais 3 anos, ou seja, uma extensão de prazo para apresentação de reclamações que surjam em até 3 anos. Então, independente de ter a pólice contratada, se até 3 anos depois surgir reclamações da época em que se tinha a pólice contratada, ele ainda pode notificar essa pólice no que a gente chama de prazo complementar. Além do prazo complementar, mas com o mesmo conceito, existe a possibilidade de contratação do prazo suplementar, que nada mais é do que uma extensão do prazo complementar. E por que se oferece isso, né? Muito por conta dos prazos prescricionais da nossa legislação. Então, a gente sabe que, dependendo do tipo de reclamação, pode demorar até anos para que ela recaia sobre a empresa ou sobre o administrador. Então, nesse tipo de situação, além dos 3 anos, geralmente a seguradora oferece a possibilidade de contratação, mas aí sim é mediante pagamento, de um prazo adicional de até, enfim, 3 anos. Confesso que eu já vi até 10 anos, mas isso aí é bem atípico no mercado. Então, significa dizer que a empresa está comprando, né, um prazo adicional para que possa justamente apresentar reclamações daquela época em que ela tinha a pólice contratada, tá? Então, esses são os conceitos e os prazos da pólice de D&O. Então, afinal, o que é... Só tomar uma aguinha aqui. Afinal, o que é esse conceito do runoff, né, que eu tanto comentei? O runoff ele não é uma exclusão, tá? Ele é um gatilho de interrupção automática da apólice em casos de alteração significativa do risco. E o que significa uma alteração significativa do risco, né? Digamos que no momento da subscrição, a seguradora ela tira uma foto do risco do cliente e dependendo ali, né, da situação financeira dele, do histórico de reclamação, da estrutura financeira, do prejuízo que ele tem apresentado, enfim, diversas variáveis que ela analisa, ela dá uma taxa para o risco. E aí, digamos que ao longo da vigência, né, dessa apólice, algo aconteça que altere significativamente essa percepção de risco da seguradora. E aí ela se resguarda o direito, através desse gatilho, de interromper, né, a cobertura, lembrando que entra automaticamente em prazo complementar, então o cliente ainda tem direito a notificar reclamações durante 3 anos, mas a seguradora ela se permite dar um stop naquela cobertura e reanalisar a situação. Então, quais são essas situações previstas em apólice que são consideradas alterações significativas de risco? Troca de controle acionário é a mais tradicional. Então, digamos que o seu cliente, né, a empresa seja comprada por outro grupo ao longo da vigência da pólice. Isso é um gatilho clássico de interrupção da cobertura. Significa que não possa ser negociada a manutenção? Não. Mas justamente você tem que conversar com a seguradora atual, explicar quem é o novo sócio, a seguradora provavelmente solicitará informações sobre essa nova situação e por aí vai. Então, essa é a mais clássica delas, né, que está em todas as apólices de D&O, mas existem outras clássicas também, que situações de recuperação judicial, procedimentos similares, né, então falência, insolvência, logicamente alteram significativamente o risco, porque quando a empresa entra em recuperação judicial,
o número, né, enfim, a probabilidade de recair algo sobre o administrador aumenta significativamente. Então, o que a seguradora faz é interromper, né? Continuam cobertas todas as reclamações, por exemplo, trabalhistas, tributárias, ambientais, não relacionadas à falência, e se contrata uma nova apólice para essa nova situação de risco, geralmente com uma taxa mais adequada, e por aí vai, tá? E outra situação, outro gatilho, né, desse tipo de situação é a oferta pública de valores imobiliários. A empresa abrir capital aumenta significativamente o risco dela. A CVM, a SEC, enfim, esses órgãos reguladores são muito atuantes contra os executivos. Então, é interrompida a cobertura, enfim, analisado eventualmente um endosso de cobertura C, como a gente tinha comentado, e, enfim, aí justamente, o que fazer, então, né, nesse tipo de situação? Como a pólice ela entra automaticamente em prazo complementar, a gente geralmente sugere a contratação do prazo suplementar, claro, tendo em vista, né, como a gente comentou, os prazos prescricionais da nossa legislação, e que seja contratada uma nova apólice para essa situação de risco. Então, se foi uma troca de controle acionário, existe a possibilidade de negociação, né, da manutenção da cobertura, existe a possibilidade da empresa que comprou, né, o cliente incluir essa nova empresa na própria apólice, enfim, situações de recuperação judicial, não é qualquer seguradora que aceita, né, lógico, esse tipo de apólice, então precisa estruturar uma nova cobertura para a nova situação, é realmente uma negociação do zero, tá? Então, isso é mais ou menos o conceito aí do que é o runoff. E, finalmente, gente, vamos agora para uma parte mais prática, agora que eu já dei um overview do que é esse tipo de apólice, quais são suas coberturas e exclusões. Dicas de prospecção. E aqui, prospecção tanto para new, né, se você está precisando de um argumento para marcar uma reunião com aquele prospect, enfim, algum cliente que você perdeu, né, está precisando levar um assunto interessante para ele ou algo do gênero, como, e aqui também, enfim, pode ser um pulo do gato, você usar esse conhecimento para vender de novo para a sua carteira atual, né? Porque imagino que já tenha ficado claro aqui os benefícios, né, para a diretoria dos seus clientes, mas que, enfim, pode inclusive é um ganha-ganha, né, que a gente brinca. Então é bom para o cliente e é bom para você que pode passar a explorar essa nova fonte de receita, né, digamos assim. Então, a gente separou aqui 3 principais pontos para, enfim, conversar aqui com vocês nesse ponto de dicas de prospecção, tá? A principal objeção que a gente tem visto hoje em dia, e isso eu posso falar com propriedade, né? Como eu comentei, eu também já atuei como gerente comercial, então tinha muito contato com, enfim, clientes atuais, futuros clientes, etc. E todos eles tinham mais ou menos o mesmo discurso, que na verdade é o discurso atual, né, e a situação atual de qualquer empresa brasileira, que é a questão da crise financeira. Poxa, Carol, mas eu não estou nem com orçamento para renovar minha policy property, estou diminuindo cobertura aqui e ali. E aí, o que eu sempre digo para eles é o seguinte: justamente no momento em que a gente está passando por essa situação delicada, né, econômica, enfim, econômica, política e etc., é que aumenta significativamente o risco de responsabilização dos administradores. Então, você imagina que uma empresa está tendo que fazer uma demissão em massa. É lógico que isso aumenta o risco de, por exemplo, uma ação coletiva ou algo que envolva o administrador. Então, assim, você entrar em prejuízo, né, ter reclamação de acionista, enfim, é uma situação que potencialmente aumenta o risco desse tipo de reclamação, né? Em contrapartida, e aí é lógico que às vezes você está falando, né, com um gestor que, apesar do benefício óbvio para o CPF, que é claro que eles ficam interessados nesse sentido, ele também tem o interesse da companhia, né, do fluxo de caixa da companhia. Não, mas a empresa está sem orçamento e etc. Então, é importante aqui a gente comentar, né, e explicar
que esse tipo de seguro também acaba protegendo o fluxo de caixa da própria companhia, porque, como eu disse, se é uma reclamação que surge contra um administrador é, que seja atualmente do board da companhia, ela geralmente assume esse pagamento, né, essa contratação dos advogados, até faz um eventual acordo em nome desse administrador, mas isso vai sair do bolso dela, entendeu? Então, a partir do momento em que a empresa tem esse tipo de apólice, ela também protege em situações de crise, tendo em vista que a probabilidade nesse tipo de situação também é muito maior de surgir reclamação, ela também protege o fluxo de caixa dela, porque ela eventualmente arcaria sim com esses custos de defesa dos administradores, tá? E aí, ainda sobre isso, é importante dizer o seguinte: no passado, quando eu comecei a trabalhar com D&O, há uns 10, 12 anos atrás, o custo de defesa de administradores, até para assuntos complexos, tipo CVM, etc., não passava de R$ 75.000, tá, para defesa. Hoje em dia é muito comum a gente receber propostas de honorários, né, enfim, em regulação de sinistro, com valores acima de 1 milhão. Então, assim, é uma proteção significativa também para a companhia, né? Não apenas para o bolso do administrador, porque é claro que, poxa, quando a gente está falando de milhões para um CPF, né? Não tem nem condição às vezes, mas também para a empresa, porque isso estaria saindo eventualmente do bolso dela, tá? E a importância estratégica do produto, fora todos os benefícios que a gente já comentou aqui para o cliente, para a empresa, né, para o seu aumento de receita, enfim, acaba virando, né, mais uma fonte de ganhar comissões, etc. Você entender sobre D&O acaba blindando um pouco os seus clientes. O que eu quero dizer com isso, né? Eu sempre brinco com os meus clientes, até acho que eu comentei isso aqui no começo da palestra. E o número de contratação desse tipo de apólice cresceu tanto nos últimos anos que as chances são que, se você não oferecer, alguém vai oferecer. Os benefícios do seguro estão cada vez mais divulgados, né? E às vezes parte do próprio cliente buscar esse tipo de cobertura, né? Então, o nosso entendimento é que, se você não oferecer, você está abrindo aí, poxa, uma porta desnecessária, talvez, para que outros corretores tenham acesso aos seus clientes, né? Então, gente, essas são as principais dicas de prospecção. Se vocês precisarem de alguma ajuda, né, enfim, depois entra em contato com a gente. Esse é justamente o tipo de serviço que a gente oferece. Mas, de maneira geral, essas são as principais objeções que a gente identifica, né, no momento da venda desse tipo de seguro, tá? Agora vamos falar um pouco sobre algumas dicas vitais, digamos, de administração desse tipo de apólice, tá? Como vocês sabem, esse é um ramo bem especializado. São poucas corretoras que entendem e administram esse tipo de apólice, justamente porque ele tem algumas pegadinhas, né? Mas eu posso dizer que, por experiência, tem 3 principais características que você tem que, enfim, prestar atenção a partir do momento em que você está administrando uma apólice de D&O, tá? Prestar atenção às notificações. Então, a maioria das apólices tem um conceito muito amplo do que deve ser notificado, tá? Então, basicamente, elas dizem que qualquer ato potencialmente danoso, quer dizer, o que é um ato potencialmente danoso, né? É um conceito bem subjetivo. Deve ser notificado. Então, é importante você analisar exatamente essa cláusula da apólice, né, com a seguradora que você contratou, e explicar para o seu cliente, já no momento da contratação, o tipo de situação que ele precisa estar ciente para notificar na apólice, de maneira a resguardar a cobertura daquelas eventuais reclamações, tá? Uma outra dica que eu dou, e que é super importante, evita muito problema depois na hora de sinistro e etc., é fazer uma análise do questionário. Então, o que significa fazer uma análise do questionário, né?
é não passar papel, né, no momento que você receber as informações de subscrição do seu cliente. Então, por exemplo, você recebeu lá o questionário de subscrição do risco e lá está dizendo que o cliente já teve alguma reclamação ou que ele tem alguma situação, né, que pode vir a surgir. Então, assim, você analisando o questionário, você consegue ter uma ideia de qual é o efetivo momento e necessidade, né, do seu cliente, de maneira a adequar, inclusive, aquelas extensões de cobertura, retirar uma eventual exclusão que venha, se é uma preocupação do seu cliente, etc. Então, realmente, subscrever junto com a seguradora, digamos, né? Prestar atenção no que o seu cliente está te dizendo ali naquele questionário, para que você possa, junto com ele, oferecer a solução correta. E também, super importante, sempre pedir o organograma societário da empresa. Por que isso? Porque tendo em vista que o seguro de D&O ele tem esse conceito top-down, né, de cobertura, ou seja, ele é extensivo às empresas que sejam controladas pela empresa contratante, a gente sempre sugere que a contratação seja feita através da holding, até com um eventual rateio de prêmio entre as demais empresas, mas dessa forma a cobertura ela fica automática para todas as empresas que sejam consideradas controladas na ótica da seguradora. E geralmente esse conceito é mais do que 50%, tá? Aqui a gente colocou algumas curiosidades, alguns sinistros famosos, alguns deles eu até já comentei. Isso aqui é mais uma curiosidade mesmo, mas para exemplificar, né, que como aconteceu com essas empresas, também pode acontecer com os nossos clientes. Então, vamos lá. O caso Sadia Perdigão, que a gente já tinha comentado aqui, foi um caso que a própria empresa processou o diretor financeiro por conta de uma tomada de decisão que acabou acarretando num prejuízo, né, para a empresa, mas ele teve o auxílio da apólice, cobriu todos os custos de defesa dele, etc. A Vale, né? E a gente está falando isso porque todos esses casos aqui foram noticiados em mídia, tá? Essa tragédia, né, que a gente teve aí de Mariana, logicamente, enfim, respingou em diversos administradores dessa companhia e, enfim, eles tiveram acesso também, provavelmente, à cobertura no seguro de D&O dentro daquela extensão de danos ambientais que a gente estava comentando. O caso da BP Petróleo foi aquele caso de um mega acidente ambiental, né, do Golfo do México que, enfim, gerou aí o indiciamento de mais de 40 executivos, se eu não me engano. Então, mais um caso clássico aí, né, de caso ambiental. O caso da XP é interessante, porque é um caso recente, né, e relacionado a vazamento de dados. Então, a gente sabe que essa questão, apesar de não ter muita legislação ainda sobre essa questão de proteção de dados, enfim, a nova lei de proteção de dados entra em vigor no ano que vem só, né? Mas, nesse caso, foi um vazamento de dados tão significativo que já respingou também nos administradores da companhia. E aí aqui eu coloquei outros casos, digamos, porque em cima eu acabei falando sobre grandes clientes, né? E então, poxa, só acontece com grandes clientes? Não, acontece até com a padaria da esquina, por exemplo. Então, caso trabalhista em academia, já vi diversas academias que têm esse tipo de problema. Então, seja por contratação própria, né? Ou, digamos, terceirização de alguns serviços, até de faxina, esse tipo de coisa, geralmente recai não apenas sobre a empresa, mas a justiça brasileira já tem, enfim, é conhecida por, né, já tem essa prática de envolver o administrador em casos trabalhistas. Então, assim, pode acontecer com qualquer um, realmente, essa questão da penhora online e do bloqueio de bens por conta de uma ação trabalhista, tá? Brigas societárias, isso aqui sempre dá reclamação, né? Ou, enfim, possibilidade de reclamação. A gente vê muito, por exemplo, acionista processando o diretor de controlada, esse tipo de coisa, tá? Reclamações de danos ambientais, óbvio, a gente já falou mais de uma vez aqui, mas é super importante e sempre recai sobre algum administrador.
E a CVM e a SEC também, como eu comentei, assim, se a empresa, se o seu cliente é de capital aberto, ele precisa ter um DNO. Porque, assim, e aí até falo mais pela CVM, porque, logicamente, a nossa experiência aqui no mercado brasileiro é mais com esse órgão regulador, né? Mas tornou-se praticamente uma ação diária a aplicação de termos de compromisso contra a pessoa física para empresas que sejam listadas, tá? Então, assim, é muito importante, se vocês têm algum cliente que seja listado, que vocês ofereçam esse tipo de apólice, né? Então, vamos lá. Por fim, gente, acho que é por fim, na verdade, eu coloquei aqui algumas dicas de subscrição e de cotação simplificada, justamente para dar essa experiência e essa dica da prática para vocês, tá? Então, as principais seguradoras, não são todas aqui, hoje, sinceramente, se eu não me engano, tem mais de 15 seguradoras que oferecem esse produto de D&O no mercado, mas as principais, digamos assim, estão aqui, tá? A IG, Chubb, Zurich, Fator, Allianz, Berkeley, Excel, Fairfax, Stock Marine, Sompo e, enfim, até a Unimed hoje em dia oferece a policy D&O, tá? Então, a gente tem muita opção no mercado. É claro que dependendo do risco, dependendo da indústria, poxa, qualquer seguradora aceita uma empresa de petróleo? É claro que não. Mas, assim, de maneira geral, a gente tem muita opção e dificilmente você não consegue uma solução no mercado brasileiro, tá? Sobre a subscrição, então, o que a seguradora leva, né, em consideração quando ela vai analisar o risco, a taxa e etc. Aquele questionário, como a gente comentou, que dá uma visão geral do histórico de reclamações, do tamanho da empresa, se ela tem algum tipo de operação significativa prevista e etc. As informações financeiras também, claro, porque uma empresa saudável financeiramente, né, tende a receber menos reclamações. Então, isso também é um indício, né, assim, um indicativo no momento da subscrição super importante. E, só um segundo. Eita. E o organograma societário, que, como eu disse, é para ter uma ideia, né, enfim, de efetivamente qual vai ser a estrutura da pólice. Então, quem vai ser a empresa contratante, vai ser extensiva a quais empresas e por aí vai. E, falando sobre o custo, uma taxa média de uma pólice muito boa, ou seja, uma pólice com risco super tranquilo, seria de 0,1% em cima do limite escolhido, né? Essa é uma taxa excelente, tá? Indo até, no máximo, hoje em dia eu diria 1%. É lógico que ficou um range enorme aí, tá? Mas, assim, de maneira geral, de 0,2 a 0,5 no máximo. Essa é a média de taxa do custo do seguro D&O. E uma última dica que eu queria dar para vocês, que eu acho bem legal, é que algumas seguradoras já possuem, né, e disponibilizam para os corretores sistemas de cotação online. Então, se eu não me engano, a IG, Chubb, Fator, enfim, com algumas informações básicas, com aquele acesso que a seguradora dá, você consegue ali com o CNPJ já ter uma estimativa de custo para, por exemplo, levar uma reunião de prospecção, entendeu? Então, enfim, eu acho que é uma super solução também e fica aí essa dica para quem quiser experimentar, digamos. Bom, gente, é isso. Eu espero que o nosso conteúdo tenha sido de valor, né? Enfim, e tenha agregado, ajudado a enxergar brechas, oportunidades. Eu estou sempre à disposição, vou fazer o convite aí para vocês conhecerem as nossas redes. O nosso site é ngexpertise.com.br e lá no Instagram, enfim, no LinkedIn, a gente está sempre postando dicas, curiosidades e etc, tá? A gente tem um e-book disponível sobre justamente essa questão do apelo comercial e estratégico, né? Do seguro D&O. Então, se vocês tiverem interesse, entra lá no site, enfim, faz o download. E é isso. Agradeço aqui enfim, né, a parceria hoje e estamos à disposição. Muito obrigada.